Sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do podcast Quem Pode Mais. Nesta semana comemoramos 1 ano do nosso podcast, que recebeu diversos entrevistados, entre eles Fernanda Fabres, bióloga e mãe de 5 filhos adotivos, Kátia Precoma, psicóloga e ex-conselheira tutelar, Ana Paula Pinheiro e Marcela Varani, jornalistas e documentaristas da No Olhar, Victoria Gereto, advogada especialista em direito digital, e Júlia Fotti, a atriz que irá interpretar Adriane Galisteu na série Ayrton Senna na Netflix. E para essa nova temporada, nós vamos contar com um novo apresentador que estará à frente do Quem Pode Mais. E esse apresentador, ele tem um rostinho e uma voz conhecida no mundo do rádio. Seja muito bem-vindo, Rui Bala. Obrigado, Rayane. Pô, é um novo apresentador só na situação do podcast. Aqui, porque, né? na idade não é tão novo assim. Obrigado, Mayara. Obrigado aí. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí. Pô, tem muita coisa legal. Vocês fizeram muita coisa legal, né? Isso é só um nesse pouquinho. ano, Acho que né? não deu nem metade. Não. Eu vi vários já, muito interessantes e, enfim, muito legal, muito legal. Pra gente começar, como iniciou sua trajetória na rádio? Eu comecei nos anos 80, 1987, né? Fiz jornalismo, eu morava em São Paulo, fiz jornalismo na PUC. E aí me formei, mas queria o rádio, sempre quis o rádio. Na minha época não tinha rádio e TV, né? Então você tinha que fazer jornalismo para você ir para o rádio. E aí fui morar em Ribeirão Preto, por uma coincidência de um negócio que meu pai montou, e comecei a carreira lá. Aí tive a oportunidade, fiz um curso de rádio para me especializar na época também, e acabou dando certo. Eu entrei lá numa rádio que chama Rádio Clube, existe até hoje essa rádio, e tô aí na estrada. Uhum. E conta pra gente como que foi nessa experiência de você participar e comandar a rádio do Clube FM lá em Ribeirão, né, nos anos 80, e o que levou esse surgimento do apelido Bala. O Bala veio antes do rádio até, porque assim, na verdade não antes do rádio. Quando eu fazia o curso, os professores do curso lá, o César Rosa e o Dinda, eles falavam, pô, uma gíria que hoje em dia não usa mais, mas pô, quando uma coisa era muito legal, falava, isso aí tá bala, pô, tá bala. E falaram, pô, ô Rui, tá bala, beleza, tá tudo certo. Aí quando eu fui fazer a primeira entrevista na rádio, justamente nessa Rádio Clube, levei, na época era fitinha cassete, quem é que lembra das fita cassete, vocês pegaram um pouquinho, mano, né? Pouco, E a fita cassete, levei minha fita cassete, lá o famoso piloto, cheguei com o pilotinho lá, apresentei, aí eu falei, ele falou assim, você quer o Rui Bala? Eu, não sou o Rui Bala, sou o Rui Borges, eu queria usar meu nome, né, meu sobrenome. Aí ele, não, o César lá e o Dina falaram que é Bala, é Rui Bala. Eu fiquei enlouquecido, porque eu falei, que? Não quero esse negócio de nome artístico. Que eu achava uma frescura danada, nada contra quem tem nome artístico, mas eu achava uma frescura danada. Ele falou assim, eu só vou te contratar se for Rui Bala, o dono da rádio falou. Nossa. Eu falei, putz, eu sei que eu fiquei acho que 1 mês assim com esse negócio. No fim pegou e aí eu adotei. Tá até o hoje, Bala né? tá até hoje, ficou. E as pessoas acham que é sobrenome, porque aí uma vez um amigo meu, que é astrólogo, numerólogo, ele falou, cara, põe mais um L aí, independente de qualquer pensamento sabe essa coisa de astrologia? Ele põe mais um L que aí, de repente, parece que é um nome, não fica Bala, sabe? Não parece uma coisa muito simples, parece uma coisa italiana, né? Porque tem um sobrenome Bala italiano. E ficou. Fica mais sofisticado. Mais sofisticado. A palavra melhor é essa, boa, Anne, sofisticado. E quais foram os principais desafios que você enfrentou ao assumir a Difusora FM? E como conseguiu colocar ela em primeiro lugar no Ibope? Então, aí, minha história, assim, vou resumir até chegar na Difusora para vocês. Aí, da Clube eu fui para Portugal, trabalhei numa rádio em Portugal, a Rádio Cidade, que é uma rádio tradicional né, de profissionais brasileiros, que foi muito legal, fiquei 1 ano lá, tinha uns 25, 26 anos. E depois eu voltei para a Clube, para Ribeirão Preto, e de lá eu saí para a Difusora. A Difusora era uma rádio menor, estava crescendo, o dono me chamou para trabalhar nessa rádio, e ela foi crescendo, e a gente conseguiu chegar em primeiro lugar. Esse foi um primeiro momento da rádio chegar em primeiro lugar. Depois eu fui para a Transamérica a primeira vez, trabalhei 5 anos na Transamérica em São Paulo, e quando eu voltei, aí sim, essa história de 1998, eu voltei para colocar a Difusora meio em ordem, criei um programa que chamava Mandando Bala, que era nada mais do que temas diários, e os temas eram interessantes, o dono da rádio me deu liberdade, e por conta disso, aquela época, né, tô falando em final da década de 90, 98, 99, foi até 2001 o programa, o que eu fazia? Eu sou muito cara de pau, então o que eu fazia? Pegava e colocava temas assim, bem complicados, tipo, você já foi... alguém já trai, coisa que no rádio não se fazia, vamos dizer. Hoje em dia é normal, mas naquela época não fazia. Não porque eu sou o cara que eu inventei, não, mas eu coloquei algumas coisas polêmicas, tipo, você já
foi traído por teu pai, por tua mãe, tua irmã já pegou seu namorado, sabe? Umas coisas meio assim, muito de relacionamento, a gente falava, sabe? Situações do dia a dia. E isso gerou uma coisa muito legal na cidade, na região, a região de Ribeirão é muito, muito louca. A rádio acabou chegando em primeiro lugar e isso foi sensacional, né? Na época foi muito bom. Você comentou, né, da Rádio Cidade em Lisboa. Quais inovações, né, que você apresentou lá, que você conheceu lá, que você trouxe para o Rádio do Brasil, né, para o Rádio Brasileiro? E também você comentou sobre o seu programa Mandando Bala, né? Como que foi essa recepção do público, né? Você comentou que você trouxe uma inovação, algo diferente que não tinha. Como que foi no começo? Você falou que o público adotou depois, mas teve algum empecilho, assim? Como que foi? Então, vou pela primeira ali, que é a coisa de Portugal. Portugal, assim, quando eu cheguei em Portugal, as coisas lá eram bem mais modernas. A rádio já era um pouco bem mais como é hoje, né? E aqui no Brasil ainda não eram. Tipo, quase tudo meio automatizado, os computadores já funcionavam, a programação era toda feita por computador. Muita coisa no computador, né? Que hoje em dia as rádios hoje todas são computadorizadas, todas têm um player automático, enfim. E quando eu vim para o Brasil, eu falei, gente, nós precisamos automatizar. Não que a rádio que eu trabalhasse, que era clube lá em Ribeirão, fosse atrasada, mas isso foi uma coisa que eu falei, nós precisamos implantar isso. Eu trouxe até uns equipamentos para a gente testar na rádio. Depois a coisa deslanchou aqui no Brasil, até porque a gente melhorou com relação a trazer produtos importados, isso para a rádio, né? Porque tudo muito caro, né? Hoje em dia não é nem tão caro, porque hoje você tem um bom computador, você consegue fazer uma rádio bem legal, né? Enfim, isso foi uma coisa bacana que eu trouxe de ideias, entre outras ideias. Agora, o Mandando Bala, como eu tinha passado 5 anos na Transamérica, e quando eu voltei, fui para Ribeirão, querendo ou não, é uma cidade de interior, apesar de hoje, na época também era uma cidade muito grande. Mas o que eu fazia? Eu falei, vamos fazer uma coisa sem preconceito. E o que é o sem preconceito? Justamente usar temas e deixar, tipo, o homossexual participar, porque aquela coisa tinha os caras, não, o que ele é? Ele é um gay, ele não pode participar. Temas polêmicos, né? Temas polêmicos. E as pessoas entravam por telefone. Não existia WhatsApp, é óbvio, não tinha rede social. E o que era? Uma linha telefônica, as pessoas ligavam, ficava uma menina me ajudando, ela atendia, eu falava, nem fala quem é, e já põe no ar. E aí a comunidade LGBTQ, que hoje eu não sei falar a sigla toda, mas é grande, né? A comunidade LGBT, né, mais, abraçou o programa. E por quê? Porque eu tratava, eu acho que tem que ser assim, né? Na vida a gente tem que ser assim. E eu tratava eles muito de igual para igual. Acho que eles tinham que falar as coisas dele. E as pessoas gostaram disso. Ribeirão acabou abraçando essa história. Eles não tinham abertura, né? Pra isso. Nenhuma. Hoje, não sei assim, não sei se existe algum programa de rádio que fale isso, que faça, que seja ligado, seja para a comunidade. Deve ter alguma coisa relacionada à rádio web. Mas isso foi muito legal. Então abriu isso. Abriu também o caminho para as pessoas se abrirem. Tipo, sabe, a gente citava muita coisa de saúde mental na época, que hoje em dia é muito mais abordado, né? Mas na época não. Então a gente falava muito sobre isso. Era mais comum. E eu sei que o programa ajudou muita gente nessa situação. Porque eu abria, às vezes virava tipo um divã. Eu falei, sei lá, dependendo do tema, sabe? Você teve algum problema com alguém que você não conseguiu resolver. Aí as pessoas às vezes não falavam o nome, mas se abriam. E eu gosto muito dessa coisa, porque quando eu fiz jornalismo, eu fiz 2 anos de psicologia. Eu estava na dúvida. Então eu fiz 2 faculdades juntas. Eu ia perguntar mesmo se tinha algum objetivo por trás, assim, de você dar espaço para essas pessoas. E eu, tipo, assim, quando eu estudava na PUC, tinha uma professora minha, tinha várias matérias, não sei se hoje como é que é, mas a gente tinha psicologia. No primeiro ano do jornalismo, a gente tinha psicologia. Acho que hoje não tem, não. Não tem, né? Não. E foi muito bom, eu gostei. A minha professora era muito boa, né? A professora era excelente, ela tinha uma dinâmica. Ela falou, pô, você quer fazer psicologia? Eu vou falar lá na reitoria e tal, você vai fazer. E eu acabei fazendo 2 anos. Não segui em frente porque aí não dava mais, aí ficou muito caro, eu não tinha como, eu trabalhava também para ajudar ali meu pai na época. Mas foi muito legal. Então eu sentia essa necessidade das pessoas. E eu falei, o rádio é um veículo perfeito. Vamos juntar tudo. Vamos juntar as coisas, né? Enfim, então basicamente foi isso. E você falou sobre a Transamérica, né? Sobre sua passagem lá. Tiveram muitos programas de sucesso, né? Quais os principais? Então, na primeira fase, eu fiz um que até hoje as pessoas me encontram e falam, pô, eu sou ouvinte. Esses dias minha esposa contratou esses dias não, faz um tempo ela tá com um advogado, cara, muito bacana, o Walter. Aí ele,
Pô, eu sou da época do Adrenalina, do Naftalina, eram programas que marcaram a década de 80, 90 e até hoje ainda tem na Ficou Transamérica. reconhecido. Então eu apresentava esses Eu programas. falei que era um nome e uma voz conhecida, É, né? louco. Rádio lá. É. Não, mas sim, imagina, a gente, na nossa região aqui, outro dia eu tava no pezão, aí um cara de salto, aí o cara falou, quem é você? Eu falei, pô, eu conheço tua voz, isso acontece. Ah, lá. Conheço tua voz, já ouvi tua voz. Eu falei, eu vi eu ouvi o programa que chamava Fuzue, que era um programa que a gente fazia na década de 90 na Transamérica, que era concorrente do Pânico, quando o Pânico começou. Então a gente fazia, o cara, pô, sou teu ouvinte. E eu fazia umas vozes diferentes também, a gente, enfim. Então, Fuzue, Transa Louca, que é um programa também muito diferente que a gente fez na década de 2000. Enfim, tem um monte, é muito programa. Mas esses todos aí e mais alguns. Agora conta pra gente qual que é o segredo de apresentar, né, cobrir esses eventos tão importantes que você fez aí, o Grammy, né, o Oscar, as Olimpíadas, e quais foram as experiências mais marcantes dessas coberturas? Isso aí é muito legal e eu falo isso falo para minhas filhas, sempre falei para elas e falo para todo mundo. Quando eu entrei na Transamérica a primeira vez em 1994. E aí quando eu cheguei, eu lembro que teve uma reunião, ia ter um show, em 95 ia ter um evento que não existe mais, mas era tipo um Rock in Rio de São Paulo, que era Hollywood Rock. Você colocar no YouTube, lá tem vários vídeos. Hollywood Rock trazia só os feras também, igual o Rock in Rio. Também eram 3, 4 dias, uma coisa assim. E aí a rádio ia cobrir o Hollywood Rock, que ia ter o Rolling Stones. Meu chefe chegou na sala, aquele monte de locutor, eu tinha recém-chegado, fazia lá uns 4, 5 meses, ele falou assim, quem de vocês fala inglês? Eu peguei e levantei a mão, eu falei, eu. Ele falou assim, você vai fazer o backstage do Hollywood Rock. Eu falei, beleza, você vai chegar lá, vai ter banda tal, banda tal, banda tal, tinha Barão Vermelho, Rita Lee, não lembro mais qual outra banda, e Rolling Stones. Nossa, e você vai nomes, né? e você vai entrevistar Rolling Stones. Pô, eu era moleque, pô. Eu falei, nossa, eu vou entrevistar o Já Rolling tremendo, Stones. né? Aí foi a grande porta que abriu. Por quê? Eu fui super bem, entrevistei os Rolling Stones, que isso foi assim, ninguém tinha entrevistado, só a MTV, porque a MTV tinha meio que na época, Nome, né? quem lembra dos bons tempos da MTV, a MTV tinha a mão de tudo. Mas eu muito inocente, né? Cheguei lá e falei assim, você vai entrevistar os Rolling Stones. Eu falei, pô, vou entrar numa sala, os 4 vão estar lá me esperando. Negativo. Cada hora é um diferente no backstage, Nossa. cada um tem o seu camarim, aí um por um, você tem tempo, né? Então a grande porta foi isso. A partir desse evento, aí os outros todos ficaram fáceis, né? Porque aí, falando, quem vai? Vai o Rui. E já ganha um nome também, né? Assim, Já faz um nome. Oportunidade, né? Já. E o cara de pau também, ficava com o equipamento ali, pô, entrava, passava alguém, eu já conhecia e falava, peraí, vou pegar esse cara. Depois eu fiz outros Hollywood Rock, que é esse festival aí, eu falei. E depois eu fiz outros eventos fora, tipo Grammy, Oscar. Que Oscar é pior, assim, entre aspas, é pior do que música, porque é mais complicado. O artista, ele não é tão fácil. É menos acessível, É né? bem menos acessível do que um cantor. Porque o cantor, ele, pô, entrevista pra rádio, o cantor, a banda, eles vão dar. Porque a rádio, ainda hoje é o grande meio de divulgação, apesar de a gente ter outros, né, mas então abre muita porta. Né? E qual foi o mais gostoso de fazer? As Olimpíadas, o Grammy ou o Oscar? Então, Olimpíadas eu fiz de várias maneiras. Eu fiz uma cobertura das Olimpíadas em 96, que foi a primeira Olimpíada que eu trabalhei, só cobertura mesmo, né, fazendo matérias e tal, aí fiquei uns 40 dias, foram as Olimpíadas de Atlanta, que foi bem bacana. E depois, mais recentemente, 2012, eu fiz... Aí eu narrando, que eu sou narrador também, né, esportivo, narrando eu fiz Olimpíadas de Londres pela Record News e fiz Olimpíadas do Rio também, em 2016. Então, assim, de todos, assim, apesar de eu gostar muito de música, o Grammy, que é tipo o Oscar da música, né, é muito bacana e foi muito legal pra mim, mas o Oscar pra mim, eu fiz 2 edições, né, fiz 97 e 98. O Oscar, a grandeza do Oscar, sabe, mexe muito com você. E aí quando você chega, eu não sei se ainda é assim hoje, mas você fica lá no hotel e tem vários artistas, eles te dão um schedulezinho ali, um relatório, ó, tal artista vai estar tal dia, tal hora, você agenda a entrevista. Tipo, qual é o seu veículo, papapá, você se inscrevia, tudo certinho. E eles davam, ó, você vai ter 3 minutos para entrevistar o cara, vamos supor. Aí, beleza. Aí eu lembro que o primeiro que eu coloquei, no primeiro ano que eu fui, 97, cheguei lá primeiro, pus, e aí eles mandavam o fax, imagina, pro hotel para eu saber quem era o cara que estava liberado, porque naquela época estava começando o celular, né? Tinha celular, mas não era que nem hoje.
Aí o primeiro que chegou, a primeira confirmação, eu fui pro hotel, fui encontrar a entrevista com o cara, fiquei treinando a noite inteira a entrevista, era o Mel Gibson. Falei, pô, vai entrevistar Mel Gibson, pô, beleza, né? Preparei, sabia todas as perguntas de cor. Cheguei lá, entrei, a entrevista era 7 da manhã, cheguei 6h30 no hotel. Tinha um negócio para café, assim, pra imprensa e tal, mas era só eu que tava lá. Cheguei, tinha um cara lá pegando café e tal, o cara falou, bom dia, né? Não olhei direito, o cara, você que vai me entrevistar? Puta, quando eu vi era o próprio Mel Gibson, tava ali, tomando café. Falei, só eu. Pô, vamos lá, pô, que legal, mas não tinha ninguém perto. Era um lugar bem grande, assim, do hotel lá. E a gente já começou a bater um papo ali. Tudo que eu pensei em perguntar pra ele, que eu tinha treinado, tinha todo um script, a gente tem que ter um roteiro. Sim. Esquece, eu não fiz nenhuma daquelas perguntas. Fui pra outro caminho, porque ele me conduziu para outro caminho. Né? E foi uma entrevista sensacional. Aí vieram várias, né? Aí eu fiz um monte e também. Então eu acho que o Oscar pra mim foi mais. Algum perrengue? Bom, vários. O que mais acontece é perrengue, tem um monte. Eu tinha marcado, em termos de música, assim, eu fazia um programa na Transamérica que chamava. Esse eu esqueci de falar pra você, Mayara. Estúdio ao Vivo Transamérica. Que a rádio tinha um lugar que era um estúdio de gravação de disco, bem antigo. E numa época transformaram num espaço para fazer esse programa. Era um estúdio bem grande, bem maior do que o nosso aqui, todo preparado para as bandas colocarem. As bandas iam lá, tocavam ao vivo para a rádio era a rede, o Brasil inteiro. E era um show, né, da banda ali que era feito. E tem a banda, não sei se vocês conhecem, a banda Faith No More, né? Faith No More fez muito sucesso, principalmente na década de 90. Os caras chegaram, eu vi que eles estavam meio putos. Eles iam fazer um show que era um evento que até hoje tem ainda, chamava Monsters of Rock. Eles iam se apresentar justamente naquele dia, era uma sexta-feira. Eles chegaram, 4 da tarde, foram fazer, o nosso programa estava marcado para as 4h30. Eles estavam assim, e artista de rock, né? Os caras chegaram, começou o show. A primeira pergunta que eu fiz pro vocalista, normalmente você fala mais com o vocalista, o Mike Patton, eu falei, pô, Mike, tudo bem, cara? Que legal vocês estarem no Brasil, tá tudo certo? Ele tá. Ai, secão. Aí eu, sabe, você tem muitos fãs no Brasil? Ele, eu sei. Tipo, Meu bom, Deus. vamos começar? Eu falei, vamos lá, vamos ver a primeira. Isso eu falando em inglês e português, traduzindo pro ouvinte, né? Pá, eles começaram, primeira. Aí o que tinha combinado? Primeira, segunda, terceira, eu parava, falava com eles. Na terceira música, quando eu parei e comecei a falar, eu falei, pô, e tal, fiz uma primeira pergunta, tipo, eu não lembro o que era, mas era uma pergunta mais específica de alguma coisa do disco e tal. Ele respondeu assim, monossilábico também. Sim. Eu Meu falei, Deus. ferrou, O né? que eu vou extrair desse cara aqui, né? Ferrou, exatamente. O que eu vou extrair? Aí eu falei, bom, vamos seguir. Tocou mais uma, ele tocou... Na verdade, era 1 hora pra tocar. Quando chegou ele tocou ali, foram 3, mais uma, mais duas. Nessa quinta música, ele já começou a ficar meio pé da vida e falou, cara... E aí, tal, despedindo, tal. Eu falei, não, nós vamos pro intervalo, o programa tem 1 hora, isso no ar. Ele, não, que 1 hora, que não sei o quê. E os caras começaram a xingar. Tipo, o tecladista, ele próprio Mike Patton, xingando em inglês. E falei, vamos pro intervalo. Fomos pro intervalo, cortou. Aí comecei a conversar com eles. Cara, tá combinando isso. Aí tinha o assessor, tinha a pessoa da gravadora. Aí ficou um brolho ali. Enfim. Mas eles muito grossos e muito estúpidos, assim, né? Não precisava. Podia falar, pô, nós estamos cansados, chegamos agora. Vamos fazer menos, sei lá, conversar um pouco, né? Ou dá pra gente tocar só mais um e ir embora, sei lá. Pô, aí voltou, eu pedi desculpa pra audiência, falei, gente, desculpa. Pô, os caras falaram alguns palavrões aí, mas tudo bem, eu sei que tem muito fã, né? Falei, não vou queimar e... Senão os caras vão me cancelar. Cara, já não tô querendo estar aqui, você Não tá me é? queimando, né? Aí eu pedi pra eles combinamos lá no intervalo, eles tocaram mais 2 músicas, eu agradeci, e quando eu acabei de agradecer, a gente terminou bem antes do programa, eles começaram a xingar de novo. Motherfucker, fuck you, não sei o que, essa rádio aqui, isso aqui é uma merda. E, putz, eu fiquei louco. Aí eu falei, gente, desculpa, sei que você que tá ouvindo a rádio é muito fã, mas não dá. Isso é muito grosseria, muito feio isso, muito chato, enfim. É até chato pra quem tá ouvindo, né? Acho muito chato, muito chato. E isso foi em 1996. 2 anos depois, eu tô num evento. 2 anos depois eu tô no evento. Eu tô no no Grammy, desculpa. Tô no Grammy. O cara, que era o produtor deles, veio falar comigo. Falou, pô, você lembra de mim? Eu falei, não. Eu sou o cara do Faith No More. Eu falei, que legal, cara. Pô, desculpa aquele dia lá. Eu falei, imagina, você não tem culpa. O Mike Patton tá aí, o cara tava lá mesmo, o vocalista do Faith No More.
Ele veio pedir desculpa. Pô, você me Nossa. desculpa. Não Aquele tava dia. realmente 2 num anos dia depois. bom. Não é. tava no dia bom. Não tava no dia bom. Enfim. É. Mas tem outros tantos. Esse foi assim, o maior. Tem até no YouTube. Se você põe no YouTube lá, Faith No More, quem tiver curiosidade, quem gosta do Faith No More, põe lá, Faith No More Estúdio ao Vivo. Aparece toda a confusão, toda a briga, teve segurança. No fim, quase saiu todo mundo na Nossa, mão. meu Parecia a Deus. cadeirada do Datena. Ó, ele dá imagens, enfim. Mas foi Não bem foi um louco. debate, né? Mas É. foi. Não foi um parece- debate, mas foi bem louco. Bem louco. E como que esses grandes eventos e entrevistas impactou na sua carreira? Ah, assim, de maneira absurda, né? E aí eu sempre fui um cara muito pé no chão. Eu acho que sempre vi alguns colegas, não muitos, né? Mas alguns que isso mexia demais. E mexe, né? Mexe um pouco com a tua vaidade, né? Pô, você entrevista uns caras meio top, assim. E o YouTube também, né? YouTube, pô, o YouTube foi sensacional, porque a rádio me mandou para seguir os caras. E você vê, você citou bem, o Mayara, o próprio YouTube foi muito importante nessa história, porque a rádio chegou para mim e eu estava mais fora da rádio, mais fora do ar, de fazer um horário todo dia, nesse momento, do que fazer outras coisas. Eu fazia só viagem. Rui, precisa fazer isso. Ah, Rui vai ter, precisa levar um ouvinte. Eu fiz isso, imagina. Não sei se vocês lembram do Hanson. Quem está assistindo a gente vai lembrar. O Hanson era um grupo de irmãos, 3 irmãos, que fez muito sucesso na década de 90. E eles eram molecadinha, né? Eles cantavam, eram adolescentes. Boy band. É tipo uma boy band, é. O que o Justin Bieber foi nos anos 2000, vamos dizer, o Hanson foi o que era Menudo, sei lá, enfim. E eu fui levar ouvinte para assistir o Hanson em Nova York. Até isso eu fazia. Porque como eu falava inglês, aí os caras, Rui, já entrevista os caras, e tinha muito isso. Enfim, eu fui levar para assistir Backstreet Boys também, os ouvintes. E quando eu fui pro YouTube, foi diferente, porque eu fui com o empresário que tinha contratado eles, falou, nós vamos passar vários dias lá, e você vai entrevistar a banda e você vai fazer a cobertura do show, porque era a primeira vez do YouTube no Brasil, e a rádio queria fazer um negócio grande, tinha muito patrocinador, e a gente foi seguindo eles pelos Estados Unidos, ali pelo sul dos Estados Unidos, a Flórida, depois na Geórgia, depois fomos no Missouri, enfim. E nos encontros, os caras já me viam lá direto, eu fui apresentado a primeira vez, eu tinha lá os caras chazão, eu ficava ali por trás, tirava foto, fazia vídeo, e ia mandando pra rádio, cada entrevista que eu ia fazendo, às vezes era com o Bono, que era vocalista, depois com o Adam, foi tudo meio separado. Eu ia mandando pra rádio. E o Bono sempre falava uma coisa pra mim, ele falava, cara, porque assim, ele era meio assim, nessa época o U2, hoje ainda é, mas os caras eram meio deuses, né? Pô, os caras são os caras, né, da música. Tava no auge. No auge, né? E ele falava, cara, isso aqui não é nada, porque eu não sou ninguém. Não sou ninguém, porque eu venho aqui. E ele tinha muito isso. E é bem nítido isso, sabe? O cara tipo de palco monstro, mas fora do palco um cara muito simples, muito tranquilo, assim, muito de boa. Então eu falava, pô, você vê, eu mesmo. Pelo menos dá uma acalmada, né? Porque a gente fica muito nervoso. Fica nervoso. E eu lembro que eu fui. Ali eu já tinha uma certa experiência quando eu fui entrevistar eles, né? E seguindo os caras, pô, chegou um dia, a gente tava no mesmo hotel, eles desceram com as famílias. E, aliás, a filha do Bono, muito louco, tava falando isso pra minha esposa. A filha do Bono é a atriz principal daquela série O Casal Perfeito, que acabou de entrar na Netflix, da Nicole Kidman. Ela é a moça principal da série. Quem assistiu, quem não assistiu, que tiver curiosidade. Esqueci o sobrenome, que o Bono é Hilson, acho que é. Não sei, não lembro do sobrenome. Mas a menina é filha dele, a menina que eu conheci, que era uma pequenininha, né? Hoje ela tem uns 30 e poucos anos. E eu lembro que ali as famílias, a gente foi jantar no hotel, tava bem vazio. E imagina, eu falei, putz, eu aqui tô jantando com os caras do YouTube, meu. Chegava no Brasil... Eu faço todo dia. Super simples. Vamos lá, toma uma cerveja, enfim. Mas impactou, assim, dessa maneira. Eu aprendi muito com relação à humildade, a esse tipo de coisa. Porque eu já peguei muito artista muito metido, como eu já peguei artista também extremamente simples. Tem de tudo. Vocês fazem entrevista, vocês sabem. Realmente, gente. O pouco que a gente faz, a gente já Não consegue. E isso vale para qualquer profissão, né? A gente fala de artista porque o artista tá lá, o artista tem exposição, né? Não vale para médico, para político, para o que for, né? Sim. Você tem um currículo bem extenso aí, né, na rádio, vários programas, mas o que te motivou aí a criar o seu curso de locução online, né? E quais são os seus objetivos para oferecer consultorias para as rádios de todo o Brasil? O curso foi uma ideia de um amigo meu, Ricardo, que ele trabalha com voz, ele trabalha com ele não gosta da palavra, e eu também não gosto, que ele é tipo um coach vocal, assim, ele ajuda muita gente, o cara que não tem muita facilidade, às vezes, até profissional mesmo, ele ajuda muitos atores,
pessoas que professores, né? E esse Ricardo falou, Rui, você precisa fazer um curso online, precisa fazer um curso online. E aí resolvemos fazer em 2000 não lembro, nem lembro quando fizeram o curso. E o curso foi bacana. Eu falei, pô, eu quero ajudar muita gente, mas não quero fazer uma coisa cara, porque eu sei que tem muita gente limitada. A gente tem alguns cursos meio caros, assim, de rádio, né, de locução. E a gente fez isso e eu acho que foi bacana. Na época foi muito legal. A gente fez umas aulas todas gravadas, assim, né, a pessoa... Era um valor bem ínfimo, assim, né, bem pouquinho, mais para manter a plataforma, né? A gente colocou lá numa plataforma para ter. E foi muito legal, porque aí, pô, você tinha um cara de uma cidadezinha muito distante, que isso é o legal da internet, né? O cara não tinha condição de fazer um curso, ou não tinha como ir, ou a cidade não tinha um Senac, né? Que normalmente é no Senac, tem os cursos. E as pessoas me agradeciam muito, pô, consegui... Foi bacana, ou consegui entrar em rádio ou não, ou montei uma web rádio. Então, o curso com relação a isso foi bem interessante. Agora, o que era outra? E quais são os seus objetivos ao oferecer consultorias Da consultoria. para as rádios? A consultoria, aí que tá, né? É a experiência, né? Você chega, eu fiz algumas consultorias bem legais, e outras nem tanto. Por quê? Porque as pessoas não querem muito ouvir a verdade, né? Não aceita a mudança. Não aceita a mudança. Então, se você fala, pô, teu caminho é esse, você está fazendo errado aqui. A pessoa, pô, em várias rádios, pô, recebi por isso, mas os donos da rádio ou os diretores da rádio, sabe, não aceitavam. Isso aconteceu N vezes. Mas outras tantas vezes aconteceu o contrário, e aí as pessoas achavam bacana. Pô, foi legal, e mudou a situação de algumas rádios, de profissionais, que eu gosto muito de mexer com a pessoa, né, de ajudar a pessoa ali que faz o dia a dia, o cara que produz, o cara que atua na frente do microfone, enfim. Então a consultoria é um negócio que eu adoro fazer, gosto muito, é um desafio. Cada rádio que me chama é um desafio. Mas tem muito gênio no rádio, né? Como tem em todas as áreas. Então os caras são gênios, falam, não, eu sou gênio, não preciso ouvir o cara que tem história e que tem experiência. Enfim, aí eu fico na minha, tá tudo certo. E como foi sua transição do rádio para a TV, especialmente como narrador esportivo? A narração eu sempre quis fazer, mas nunca tinha oportunidade, nunca dava certo, gostava de fazer brincando, assim, narração. E aí, em 2011, eu trabalhava aqui na rádio, na Clipe, aqui de Indaiatuba, um amigo meu falou, Rui, pô, sabe o negócio de narrar? Pô, a Record tá precisando, Record News. Pô, faz um piloto aí. Pô, eu nunca tinha feito curso, nada, mas gostava, adoro esportes. E gravei um piloto rapidinho, peguei umas imagens do YouTube, fiz uma coisa muito rápida e mandei para Record. Falei, seja o que Deus quiser. Caiu na mão do diretor lá, principal, o Sérgio Ilinski, grande figura, grande amigo. Ele ouviu. Na hora, quando ele recebeu, depois de alguns dias, ele me ligou pro celular. Pô, o Céu Rui, pô, tô precisando de um narrador. Preciso para ontem o narrador, que a gente vai começar os Jogos Pan-Americanos, a gente vai preparar os caras para os Jogos de Londres. Falei, beleza. Ele falou, o que você me mandou? Futebol, não sei o que, você consegue mandar tênis, natação, não sei o que? Eu falei, faço. Fiz rapidinho ali, peguei um cara me ajudou, mandei para ele. Ele, não, vem aqui. Aí fui para a Record em São Paulo, sentei lá, fizemos um contrato de 2 anos na época, para mim foi sensacional. E aí já comecei fazendo Pan-Americano de Guadalajara, aí meu contrato era até o final de Jogos de Londres, e assim, tudo que eu aprendi no rádio eu usava ali. Porque o que eu fiz? O que hoje muita gente faz, que é legal, e outros, tem uns que fazem muito bem, tem uns que mais ou menos, narradores, que eu tentava levar uma coisa do humor, eu sempre usei o humor nos meus programas. Então eu tentava levar uma coisa do humor, da descontração. Então era isso que eu fazia. Pô, e a direção lá adorou. Os caras, pô, é isso mesmo que a gente precisa, isso que é legal, precisa brincar. Tipo, eu fui narrar, vamos supor, me puseram lá, Rui, você vai narrar polo aquático. A gente tinha sempre um especialista, mas eu não sei as regras do polo aquático. Sim. A gente estudou. A gente tinha recordava um material gigante, dava. Mas não é aprofundado, né? Não aprofundado. Nunca joguei polo aquático. Pô, cheguei no polo aquático e falei, pô, preciso dar uma nova cara pro negócio aqui, que senão vai ficar chato. Né? E eu sabia, a própria direção da Record falava, ó, normalmente, por exemplo, quem vai assistir a transmissão de polo aquático, normalmente é atleta, cara que está trabalhando com polo aquático e tal, e alguns curiosos, pessoa mais de idade e tal. Eu falei, pô, legal, vou brincar. E fui brincar, e o cara que estava do meu lado era o Betão, que era foi técnico da seleção de polo muitos anos,
E eu falei, Betão, eu vou fazer assim, 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 porque não dá pra ver quem é. Porque tem um número aqui, eles usam uma touca, tem um número, mas não dá pra você ver da TV. Uhum. E a gente não fazia em loco, né? A gente fez tudo no tubo, né? Eu falei, cara, vou lá, vamos lá. E fomos, e a gente ia brincando. Desafiador, né? Era desafiador. Então a gente fazia umas brincadeiras. Que não pode esconder a bola, né? Falava, você escondeu, pô, não é possível, escondeu a bola. A gente fazia, enfim. Tinham piadas ali que a gente fazia, obviamente sem nada de mau gosto, mas era muito legal. Então isso foi bacana. A gente usava essa coisa de brincar, óbvio que tinha que falar sério também, senão também vira uma bagunça. E misturar ali com o evento em si, né? Bom, Rui, obrigado por você compartilhar um pouquinho Imagina. assim da sua experiência, né? E agora a gente tá passando o bastão para você, né? Eu e a Mai, vamos deixar aí essa nova temporada para você apresentar. E comenta um pouquinho aí o que você espera desse novo desafio, né? Com Quem Pode Mais. E o que você tem preparado já para o público aí que acompanha a gente. Então, eu primeiro tenho que agradecer vocês. Vocês vão estar aqui junto, vão fazer junto comigo várias vezes. A gente vai ter umas ideias aí, o Marcelão, a Flávia tem umas ideias, vamos fazer umas situações e eu quero gente comigo também, não vou eu fazer sozinho, não é que a gente não faz nada, como diria o Faustão, ninguém faz nada sozinho. Mas a gente, primeiro parabéns aí por essa história desse podcast que é muito bacana, e eu espero fazer coisas diferentes, né, também usar um pouco dessa minha experiência, dessa coisa toda, um pouquinho dessa história que eu contei para vocês, um pouco de trazer também um pouco do humor, que eu acho que é legal, né, a gente descontrair, né. E eu acho que a gente tem só a crescer, vocês já estão fazendo um trabalho muito legal aqui, vocês vão fazer mais coisas legais aqui. A gente tem esse espaço aqui, né? O Jornal Mais Expressão está dando esse espaço. Vem coisas novas por aí, fora o podcast. A gente tem muita coisa aí que a gente não pode falar ainda, né? Mas espero atingir aí um público bacana, que as pessoas curtam bastante essa nossa sequência aí no podcast. Tá bom.